of music.
Music. Pine Groove Music.
Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui, no terceiro Café com Ciência, com nossas últimas palestras nessa última manhã do nosso terceiro Café com Ciência. E antes de darmos início com a palestra da professora Márcia Maciel, eu gostaria de passar algumas orientações importantes, de condutas importantes. Antes de iniciarmos, eu gostaria de acordar com os presentes as regras necessárias para que haja um bom andamento do evento. Observe as orientações que serão disponibilizadas posteriormente no chat. Elas foram repassadas via e-mail. Durante a reunião, todos devem manter os seus microfones e câmeras desligados enquanto o palestrante estiver falando, para evitar interferências sonoras e troca de dados por excesso de transmissão de imagens. Dúvidas e comentários, eles podem ser colocados no chat ao longo da apresentação da professora Márcia, e no final nós iremos resgatar essas perguntas porque nós abriremos para um momento de discussão. Quando for se manifestar, ligue seu microfone e acione a sua câmera para que todos o visualizem. Também foi enviado para o e-mail de todos o código de conduta do evento. Caso alguém tenha algum problema técnico e ou presencie ou seja vítima do ferimento desse código de conduta, entre em contato com a organização do evento pelo e-mail. Ao concordar em participar do evento e dessa atividade, o participante ele está automaticamente dispondo-se a seguir todas as regras abaixo. Não será permitido qualquer ataque à pluralidade do evento, como, por exemplo, o ódio direcionado à identidade de gênero, idade, orientação sexual, deficiência e ou aparência, cor da pele, etnia e opção religiosa. Não será permitido qualquer divulgação e ou exposição de conteúdos de cunho obsceno, como, por exemplo, imagens, vídeos, GIFs, mensagens, linguagem e emoji. Não será permitido também o comportamento indevido para com os participantes e organizadores do evento. Dentre ele, temos assédio, importunação sexual, perseguição, calúnia, difamação, agressões verbais, intimidação e ou ameaças. Não será permitida a divulgação de propagandas e ou fake news. Se for comprovado que o participante infringiu o código de conduta, o mesmo será excluído da participação do evento. Gostaria também de agradecer aos patrocinadores e às empresas apoiadoras do primeiro Congresso Nacional de Saúde, Tecnologia e Terceiro Café com Ciência, que é um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão e que contou com o patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, FAPEMA, e com os apoios da AGUFMA, CAPES, Via Branca, Hope Café, Assunção Promotora, River e Café Viana. Eu gostaria de informar a todos também para o acompanhamento das informações sobre o evento. O link do site ele será disponibilizado no chat, assim como o link da nossa rede social, do Instagram, e o link do álbum de fotos do evento. A comissão organiza esse álbum de fotos, em que todos podem estar tendo acesso e estar compartilhando as fotos com a gente. Agora eu gostaria de passar a fala para a professora Kelly. Então, bom dia a todos, obrigada pela presença e quero agradecer em especial a professora Márcia por estar aqui conosco, né, ofertando essa palestra. E trazendo aqui um pouco, né, do currículo da professora Márcia. A professora Márcia, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão. Ela tem especialização em microbiologia geral pela Universidade Selma. Ela tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em Biotecnologia em Produtos Naturais, Rede Nordeste de Biotecnologia, Renorbio. A professora Márcia, né, professora do nosso programa de pós-graduação, ela desenvolve projetos envolvidos, né, com os seguintes temas: atividades imunomodulatória e também atividade antimicrobiana com produtos naturais. E hoje temos aqui o prazer, né, de acompanhar o terceiro Café com Ciência, que agora pela manhã teremos a palestra da professora Márcia. A professora Márcia
Mais uma vez, muito obrigada e a palavra está com você. Muito obrigada, professora Kelly, muito obrigada, Janiel. Vou projetar aqui os slides. O slide está aparecendo direitinho, vocês estão visualizando? Sim, professora. Tá, joia. Bom, então, pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para ministrar essa palestra, né, sobre imunopatologia da sepse. Agradeço também a participação nesse grande evento, né, que é o primeiro Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia e o terceiro Café Consciência do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia. Cumprimento aqui os professores que estão participando também e desse momento, né, a coordenação, os professores que fazem parte da coordenação, os professores que também estão aqui conosco, e os alunos que estão assistindo também esse momento, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, então nós vamos iniciar falando sobre o que é o termo sepse, né? Então, o terceiro Consenso Internacional de Sepse, que é o sepse 3, ele define essa terminologia como uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a um determinado agente infeccioso. Então, quando o indivíduo tem uma resposta desorganizada ou uma resposta imunologicamente falando, em que ele tem uma desordem do sistema, ele pode ter disfunção orgânica, ele pode ter complicações, ele pode chegar a ter falência múltipla dos órgãos, e isso tudo é uma associação entre uma resposta inflamatória exacerbada e um processo infeccioso. Vários artigos na literatura já descrevem que a sepse é um problema de saúde pública, né? Então, por exemplo, 49 milhões de pessoas são acometidas por sepse ao ano, né? E 11 milhões de mortes podem ser causadas por essa síndrome, né? A sepse é um conjunto de eventos, né, que acontece no organismo do indivíduo, representando de 19,7% de todas as mortes no mundo. Tá? Então, realmente continua sendo um problema de saúde pública. Em relação aos fatores que são responsáveis pela ocorrência desse evento séptico, nós podemos pensar em agentes infecciosos associados à ocorrência de um evento inflamatório. Então, antigamente, achava-se que era somente bactéria gram-negativa o principal responsável, mas hoje nós já sabemos que bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, fungos, vírus, né, todos esses são responsáveis pela ocorrência de um evento séptico, tá bom? Martin em colaboradores, Martin em 2012, ele traz o conceito de sepse para a gente, mostrando que é uma associação da resposta inflamatória sistêmica, um evento complexo, associado a uma infecção não controlada. E isso gera uma complexidade desse quadro que dificulta o estudo, inclusive clínico e terapêutico, né, dessa determinada situação no indivíduo. E ele mostra essa figurinha que ela é bem didática, apesar de hoje em dia já não se utilizar mais o termo sepse severa, né, só para atualizar vocês, hoje em dia os termos usados são sepse e choque séptico, tá? Mas é só para vocês entenderem o contexto de forma mais ampla, né? Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, vocês percebem que tem agentes infecciosos, como bactérias, fungos, parasitas, vírus e outros agentes que podem causar um quadro infeccioso, né? E aqui do lado direito, vocês estão vendo a terminologia SIRIS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Quando nós falamos da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, o indivíduo pode ter
um aumento, ou seja, mais de 38 graus Celsius de temperatura ou menos de 36 graus Celsius de temperatura. Ele pode ter uma frequência cardíaca alterada com mais de 90 batimentos por minuto. Ele pode ter uma frequência respiratória alterada com mais de 20 incursões por minuto. Ele pode ter leucocitose ou leucopenia. Isso caracteriza o quadro de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que pode ser causado por um trauma, uma queimadura, uma pancreatite ou algum outro evento que não tenha a presença de um agente infeccioso. Mas, quando nós observamos o quadro séptico, vocês percebem que ele está inserido aqui. É uma associação entre inflamação, ou seja, inflamação está presente aqui, né, no contexto, e também agentes infecciosos podendo causar esse quadro séptico. Então, essa imagem ela é muito didática e bem interessante para a gente entender onde que a sepse se encaixa no contexto. E existem disfunções orgânicas predominantes no quadro séptico, como, por exemplo, estado mental alterado, né? O indivíduo pode ficar letárgico, pode ficar confuso, pode ter delírios, né? Ele pode ter também uma plaquetopenia, que é quando existe a redução das plaquetas no sangue periférico e elas começam a formar microtrombos dentro dos vasos sanguíneos, né? E também é observado a questão hepática, né? Se o paciente está com hiperbilirrubinemia, né? Outra consideração importante a ser observada sobre os órgãos é se esse indivíduo está tendo oligúria ou se ele está tendo aumento de creatinina, que isso está relacionado a complicações renais, ou se ele está tendo alguma síndrome de desconforto respiratório agudo associada à taquipneia, uma dificuldade respiratória, né, que envolve a hipoxemia, né, pulmonar. E esses são órgãos muito importantes a serem observados, né, no contexto séptico, e também o órgão, o coração, né, porque ele pode sim, o paciente pode chegar a um quadro de choque séptico e o coração pode ser afetado nesse contexto. Então, como vocês percebem, alguns autores dizem que é um quadro bem complexo, né, que envolve uma sequência de eventos, tá? Para que o indivíduo seja considerado um paciente séptico. Ao longo dos anos, os termos foram sendo atualizados. Então, Boni e colaboradores, em 1991, nesse artigo aqui, sobre a definição da sepse, utilizava-se, alguns termos eram utilizados, como CIRES, né, que eu acabei de mencionar para vocês, sepse, sepse severa e choque séptico, tá? Ao longo dos anos, estudos foram dando continuidade sobre essas definições da sepse, com diversas publicações, conferências sobre essas questões de qual seria a terminologia a ser adotada, né? Isso está muito relacionado à investigação clínica também. E agora, em 2016, já foi publicado o consenso onde se tem o estudo de sepse, né, sobre as terminologias, que agora são denominados de sepse, ou o paciente ele é séptico, ou ele está num choque séptico. Por que se eliminou o sepse severa? Porque a sepse severa é como se fosse redundante. A sepse, propriamente dita, ela já é um quadro grave. Então, foi eliminado, né? Então, ficou apenas sepse, choque séptico, e a CIRES, ela é um quadro onde se tem uma resposta inflamatória sistêmica, não necessariamente, não existe ali a presença de um agente infeccioso. Já na sepse, sim, é preciso ter a inflamação associado ao agente infeccioso. Então, como eu falei para vocês, ao longo dos anos, esses conceitos foram sendo atualizados, né? Em 1991 tinha esses 4 conceitos aqui, né? CIRES, sepse, sepse grave, choque séptico, e ao longo dos anos eles foram sendo atualizados. Já quando se vai fazer estudo de paciente séptico, utiliza-se agora o termo sepse, que é quando ele tem um agente infeccioso, mas
critérios do SOFA, né, que são critérios importantes na análise clínica, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que está envolvendo a questão da disfunção dos órgãos, né? E o choque séptico é também um termo muito utilizado atualmente. Então, como eu falei para vocês, existe um critério, que é esse critério clínico aqui, né? Que ajuda a pontuar, né? O critério do SOFA, que ajuda a pontuar como que o paciente está clinicamente em relação à disfunção dos seus órgãos. Então, a pontuação 0 é quando não houve nenhum sistema atingido, né? Quando a pontuação é de 1 a 2, já tem uma disfunção de algum órgão observado. E quando a pontuação é de 3 a 4, o indivíduo já está em quadro de falência dos órgãos, né? E quais são os critérios clínicos observados? Então, tem sistemas a serem considerados, como eu já mencionei anteriormente para vocês, sistema respiratório, né? Onde o paciente pode chegar a precisar de um suporte respiratório, inclusive, né? A coagulação, então, quando ele tem plaquetopenia, se ele tiver numa pontuação de 3 a 4, ele já tem uma formação de trombos ali acontecendo, ou quando já se observa a questão da bilirrubina hepática, ou quando o paciente precisa de um suporte com epinefrina, norepinefrina, já envolve a questão cardíaca, o sistema nervoso central, como eu mencionei anteriormente para vocês também, a questão da oligúria ou a creatinina, né? Então, tudo isso aqui faz parte de uma pontuação para análise clínica lá no ambiente hospitalar, que também vai ter uma relação direta com os estudos da imunopatologia do quadro séptico. Bom, e aí é onde eu quero começar a conversar com vocês sobre a questão de envolvimento da resposta imunológica no quadro séptico. Então, tem vários artigos já publicados sobre isso, né? O Reitman e colaboradores de 2003, eles trouxeram esse artigo que fala de novas estratégias de tratamentos envolvendo quadro séptico, e quando eles vão falar, trazer uma retrospectiva do que ocorre no sistema imunológico, eles colocaram esse gráfico muito interessante, né, onde eles tratam dos agentes causais, né, da ocorrência de um determinado evento, e eles colocam exemplos. Um primeiro exemplo que eles citam é uma bactéria, né? E aqui no eixo Y, eles mostram a intensidade da resposta inflamatória, e no eixo X, eles mostram o tempo, né? Ao longo do tempo, o que acontece nesse paciente séptico, né? E se nós fôssemos pensar em um agente causal, né? No caso, o primeiro exemplo aqui é uma bactéria, aí eles mostram já o que acontece de envolvimento celular no sistema imunológico. Então, nós sabemos que existem as células do epitélio dos vasos sanguíneos, né? E que quando a gente sofre um trauma e um determinado agente infeccioso vai lá no momento daquela injúria infecta o organismo, né? Ali você tem toda uma sequência de eventos imunológicos, porque você tem ali a participação de células que vão ser responsáveis, vão contribuir para a liberação de mediadores imunológicos. Isso vai promover uma vasodilatação, que, consequentemente, vai contribuir para a saída, por exemplo, de polimorfonucleares, que são neutrófilos de dentro do vaso para o foco da injúria, macrófagos, que vão sair de dentro do vaso para o foco da injúria, posteriormente linfócitos e assim sucessivamente. Sendo que, além de todas essas células que participam no contexto, você também tem a ativação do sistema complemento. O sistema complemento está relacionado com o processo inflamatório e também forma o complexo de ataque à membrana, né? Tem a ativação da cascata de coagulação, a liberação de proteínas séricas que formam o edema, né? Então, todo esse contexto aqui está envolvido. E aí você tem citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, espécies reativas de oxigênio, que está relacionado com a ativação celular,
a liberação de determinadas enzimas, dependendo do contexto envolvido. Então, vocês percebem que aqui nesse vermelhinho já se tem um quadro inflamatório bem evidente. Quando a gente vai dando prosseguimento, né, no raciocínio da ocorrência do quadro séptico, vocês percebem que é citado aqui o aumento da permeabilidade vascular. Sim, porque para que essas células possam sair de dentro do vaso e migrar em direção ao foco da injúria, precisa ocorrer a abertura das células no endotélio do vaso, que é exatamente esse aumento da permeabilidade vascular, né? E o aumento, a eliminação das bactérias, né, está relacionado com a presença dessas células ali no contexto, desses leucócitos ali no contexto, né? Mas também, com o passar do tempo, vale ressaltar que o indivíduo pode ter coagulação intravascular disseminada, né? Ele pode ter taquipneia, ele pode ter febre, leucocitose, taquicardia, e tudo isso está envolvido no quadro de resposta inflamatória. Mais adiante, vocês observam que é citado edema, dano tecidual. Por que dano tecidual? Ora, o processo inflamatório, ele é um processo interessante, ele precisa acontecer. Mas, quando se tem excesso de mediadores da resposta inflamatória, o indivíduo pode entrar num quadro onde ele tem danos teciduais, lesão tecidual, né? Ele pode ter também falência múltipla dos órgãos, e aí, ao invés de manutenção da leucocitose, ele tem a leucopenia, e assim sucessivamente ele vai tendo uma redução dessa resposta inflamatória. E ele pode chegar no estado de imunocomprometimento, onde ele já tem esse estado aí de redução da resposta inflamatória, o que pode levar, inclusive, a futuramente, né, dependendo do quadro do indivíduo, a expansão de linfócitos T regulatórios, a ocorrência de linfócitos T anérgicos, a apoptose de células de forma geral, né? Então, é todo um contexto bem mais amplo, onde ele tem esse pico, né, aqui mostrado, observado aqui nesse gráfico, o pico onde se tem o perfil de processo pró-inflamatório, e ele vai tendo a baixa dessa ocorrência do evento pró-inflamatório, e ele vai entrando no quadro de hiporreatividade, paralisia dessa resposta imunológica, ou seja, a resposta imunológica vai sendo minimizada ali no contexto, vai sendo controlada negativamente. O que isso quer dizer é que começa a ter uma regulação da expressão desses marcadores e desse processo pró-inflamatório. Mais adiante tem figuras que vão ilustrar isso que eu estou falando, tá bom? Bom, dando continuidade a esse contexto de imunopatogênese da sepse, vocês podem pegar esse artigo aqui de Cohen, do ano de 2002, onde ele traz uma figurinha bem interessante, que ele mostra que no exemplo citado da imunopatogênese da sepse, ele mostra o LPS, né, que é o lipopolissacarídeo de bactérias gram-negativas, o LBP, proteína ligadora de LPS, e ele mostra que na imunidade inata está acontecendo essa interação com esse componente antigênico da bactéria gram-negativa, que é o LPS. E aí ele mostra uma sequência de eventos que vão acontecer aqui. Então, já tem a expressão de receptores do tipo TOL4 na membrana da célula, que faz parte da imunidade inata, associada ao CD14, associada ao MID2. Quando isso ocorre, isso quer dizer que acontecerá uma cascata de eventos intracelulares, né, com várias proteínas adaptadoras intracelulares, o que vai promover a ativação do fator de transcrição NF-κB, o que vai contribuir para a saída de mediadores como citocinas e moléculas efetoras da resposta imunológica. Então, aqui, para quem gosta desses mecanismos, é bem interessante, porque aqui ele mostra um exemplo com bactérias gram-negativas, mas obviamente vocês já sabem que não é só bactéria que causa sepse, né? Vírus, fungo,
toxinas desses patógenos podem ser também agentes causais da ocorrência do quadro séptico. E aí ele continua o raciocínio lá no artigo dele, mostrando para a gente que LPS ou outros componentes, né, aqui ele cita bactéria, mas não é só bactéria, né, e aí ele fala que existe um comprometimento, um envolvimento do endotélio do vaso, a participação de neutrófilos, monócitos, né, e nesse contexto, mediadores da resposta imunológica são liberados, como citocinas, espécies reativas de oxigênio, mediadores lipídicos, existe a ativação da cascata do sistema complemento, né? Fatores quimiotáticos responsáveis, né, pelo envolvimento da quimiotaxia, né, dessas células, né? E a instabilidade vascular, porque quando existe a vasodilatação, essas células começam a rolar e migram por diapedese, né, e chegam até o foco da injúria. Outro fator importante também é a questão da microoclusão dos vasos, né, porque você pode ter plaquetopenia e podem ser formados microtrombos dentro dos vasos. Então, pode ter como resultado coagulopatia, o paciente pode ter febre, pode ter vasodilatação, alteração dos capilares, e isso faz parte do processo de ocorrência da sepse, e se ele chegar a uma complicação do quadro, ele pode até mesmo ter falência múltipla dos órgãos. Mas tem um artigo que mostra também para a gente, um artigo da Nature Review, que ele traz, publicado em 2016, ele mostra que no quadro séptico existe inclusive a disfunção da barreira endotelial. E aí ele mostra aqui um endotélio normal, né? Então aqui vocês estão vendo o glicocálice, vocês estão vendo as junções, né, que mantêm as células do endotélio, tudo dentro da normalidade, né? E o monócito, o polimorfo nuclear circulando, está tudo bem. Mas quando você observa o endotélio séptico, você já percebe que tem uma desordem aqui em relação a essa manutenção da interação entre as células do endotélio do vaso, já tem uma injúria que afeta essas células do endotélio, esses leucócitos eles já começam a migrar por diapedese em direção ao foco da injúria, e você tem vários mediadores, né, aqui sendo liberados, que promovem a continuidade dessa resposta imunológica. É só que eu achei bem interessante o comparativo de destaque nessa imagem, onde se tem o endotélio normal e o endotélio de um paciente séptico. Tá? E aí, mais adiante, nesse mesmo artigo, ele mostra para a gente como é que é a resposta de um paciente séptico, né? Já no quadro onde ele já passou pela fase da inflamação exacerbada e agora ele está na fase tardia do quadro séptico, onde já se tem a imunossupressão crônica, né? Já se tem um efeito imunossupressor, um estado imunocomprometido. Sim, porque no quadro séptico você pode ter um evento pró-inflamatório, mas com o decorrer do tempo ele pode ter um imunocomprometimento, né? E aí, nessa situação, ele mostra que a resposta nesse paciente séptico já acontece com a ativação de linfócitos T regulatórios, que acabam regulando, né, os outros linfócitos envolvidos no contexto da resposta imunológica, né? Aumenta a participação de neutrófilos imaturos, de células MD6, né, células dendríticas mieloides, e o perfil de macrófago já se diferencia para um padrão M2, né? Então, ao invés de padrão M1, já se tem um perfil M2, onde já é um perfil onde se tem a participação de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10, TGF-beta, e a downregulation, né, dessa resposta imunoinflamatória. Então, a baixa dessa regulação da resposta inflamatória, o que vai gerar um funcionamento imunossupressor da resposta imunológica, né? E ele destaca também para a gente que no paciente saudável, que é essa figurinha daqui de cima, né,
tudo está fluindo naturalmente. O linfócito T está aqui, o TCR dele está presente, ele não está ligado ao PDL ligante de forma alguma, né? Porque se ele tivesse ligado, já seria um indicativo de exaustão desse linfócito. Tem monócito, tem células dendríticas aqui participando do contexto de indivíduo saudável. Mas quando a gente já vai observar a fotografiazinha aqui, a imagem de um paciente séptico do endotélio dele, você já percebe que já existe a expressão de um marcador de membrana dos linfócitos, que é um indicativo de exaustão celular. Por exemplo, o PD1 já está se ligando ao receptor PDL ligante, indicando que esse linfócito já está entrando em um quadro de exaustão. Tá? E muitas das vezes já se tem vários relatos de pacientes sépticos que entram numa exaustão celular em relação a linfócitos e outras células também. Se tem relatos também de expansão desses linfócitos e chegando à apoptose dessas células, né, linfócitos teanérgicos, apoptose de linfócitos. Então, inclusive, a busca pelos tratamentos hoje, né, nas terapias, é no controle da apoptose desses linfócitos e desse quadro de imunossupressão, para que o indivíduo não chegue nesse quadro de imunossupressão. Então, essa imagem aqui de baixo, ela trata exatamente da exaustão celular, onde você tem linfócitos T regulatórios, linfócitos no padrão TH2, linfócitos T já entrando em anergia e podendo chegar à morte por apoptose, né? Então, esse quadro também pode acontecer, o efeito imunossupressor da sepse. E esse artigo de 2021, ele traz a patofisiologia e conceitos terapêuticos da sepse. Ele também faz uma retrospectiva, né, trazendo essa imagem aqui para a gente como forma de revisão. Eu estou mostrando esses artigos para vocês verem que é um consenso, né, de vários autores que pensam dessa forma. E aí vocês percebem que aqui no eixo X da imagem, né, desse gráfico, existe uma investigação da resposta inflamatória, e isso é investigado ao longo do fator tempo, tá? Sendo que é mencionado a resposta imuninata, sendo a fase inicial considerada, a resposta imunicelular, envolvendo a fase adaptativa e a resposta imunohumoral. O que o autor menciona e traz aqui para a gente de consideração importante? Na fase inicial de resposta que ocorre lá no indivíduo séptico, ele tem uma cascata de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, a interleucina 8, que é quimiotático para neutrófilo, né, quimiocina, interleucina 12, interleucina 18, TNF, interferon gama. Então, todas tem um potencial pró-inflamatório, né? Então, essa é a fase inicial. Ativação do sistema complemento, cascata de coagulação, ocorrência de fagocitose. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está na fase de resposta pró-inflamatória, é um processo de inflamação aguda, onde ele tem uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica bem evidente, só que com a presença de patógeno, né? Então, já é um quadro séptico. E esse é o pico, né, de processo de resposta imune nessa fase inicial, que vai gradativamente sendo substituído por um perfil de resposta já com a participação de linfócitos B, neutrófilos, células supressoras mieloides, MD6. Então, com o passar do tempo, vai ocorrendo essa substituição gradativa. E, posteriormente, você vai tendo a resposta imune humoral, onde se tem a produção de imunoglobulinas, né, nesse contexto. Então, é uma sequência de eventos que ocorrem ao longo do tempo. Vale ressaltar que tudo isso, desde o princípio, né, como eu mostrei em figuras anteriores, ocorre devido ao reconhecimento do sistema imunológico dos PAMPs e esses pumps são detectáveis pelos Toll-like receptors, né? Bom,
Mas com o passar do tempo, também, como eu já comentei com vocês, pode acontecer uma fase de imunocomprometimento, onde se tem, inclusive, a baixa da expressão de HLA-DR, ou a baixa de expressão de receptores que vão carrear o antígeno até a membrana, de marcadores como envolvidos na apresentação de antígenos, né? Vai acontecer a exaustão de linfócitos T, como eu mostrei anteriormente para vocês, com a expressão de marcadores que estão diretamente relacionados à exaustão celular, podendo chegar à apoptose de células, né? Então, linfócitos, monócitos, células apresentadoras de antígenos podem entrar também nessa fase de apoptose. Então, ele diz que essa é como se fosse uma fase de complicação, né, de imunocomprometimento. Ele até utiliza o termo deteriorização, né, desse contexto. E o indivíduo entra, entre aspas, no quadro de imunoparalisia, né, só para a gente poder entender o que isso quer dizer. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o indivíduo fica mais suscetível a infecções nosocomiais, né, do ambiente hospitalar. Ele pode ter uma reativação de uma partícula viral, se ele estiver infectado por um vírus. Pode ter, inclusive, a tolerância a uma determinada endotoxina. Então, é um quadro bem amplo, onde você tem desde uma fase pró-inflamatória até a gradativa substituição por perfis que envolve outros componentes da resposta imunológica, podendo gerar até mesmo exaustão celular e morte dessas células por apoptose. Eu trouxe essa imagem aqui do artigo de Lee e colaboradores exatamente para mostrar para vocês o quão essa temática é importante, que nós estamos vivendo na atualidade, né? Nós estamos passando por uma situação, passamos pela pandemia, né, e estamos ainda com muitas ocorrências, né, de pacientes que estão sendo infectados pelo vírus SARS-CoV-2, né, e ele traz exatamente uma sepse viral, né, para mostrar para vocês que não é só bactéria, só vírus, mas vírus causa, sim, um quadro séptico. Então, aqui do lado esquerdo, vocês observam que não se tem nenhum comprometimento pulmonar, nem vascular, tá? Mas quando a gente vai para o lado direito, você já percebe que tem um comprometimento pulmonar com uma infecção, um quadro séptico já evidente. Então, aqui vocês estão vendo partículas virais, né, no pulmão desse indivíduo. E essas partículas virais, elas vão acabar induzindo uma resposta imunológica, né? Com a presença delas, o sistema imune vai começar a se tornar responsivo. E no momento em que esse sistema imune começa a responder, né? Então aqui você tem macrófagos alveolares, neutrófilos que estão migrando aqui para o foco da injúria, né? No caso, o pulmão, o indivíduo, logicamente, via fossas nasais, chegando até o pulmão, né? E esse pulmão comprometido é que vai gerar o que os autores falam de, o paciente teve, entre aspas, uma tempestade de citocinas, é aquele paciente que tem dificuldade respiratória, né, ele está todo inflamado, né, então, isso é muito evidente no paciente com infecção pelo SARS-CoV-2. E é um quadro que vai gerar uma situação que envolve um contexto de sepse, né? Onde ele tem uma inflamação exacerbada, a presença do patógeno, esse micro-organismo podendo, essa partícula viral podendo se disseminar, né? Com um envolvimento de uma sequência de várias células do sistema imunológico, tá? Então, por exemplo, aqui vocês observam a participação de fagócitos de forma geral, a participação de linfócitos T no contexto, mas ele também destaca para a gente já aquele quadro onde se tem uma alteração do endotélio do vaso, né? A formação de microtrombos dentro desse endotélio do vaso, com também o quadro de linfopenia, né? Que é a baixa do número desses linfócitos, já entrando no quadro de apoptose, então ele mostra para a gente que tem um processo pró-inflamatório, mas que esse indivíduo pode chegar também no estado de imunocomprometimento.
E aqui ele mostra um órgão linfóide secundário, né, que é o linfonodo, onde essas células fazem a apresentação e reconhecimento de antígenos, que é um órgão linfóide muito importante no contexto. E aí ele fala de todo o comprometimento dos órgãos que eu mencionei para vocês anteriormente. Comprometimento cardíaco, comprometimento renal, comprometimento hepático, né? O que pode resultar em um paciente que tem uma sepse, uma infecção, um quadro sistêmico bem evidente. Vale ressaltar que existem pacientes que estão infectados e são assintomáticos e pacientes que estão infectados e apresentam um quadro mais moderado. Então, aqui é mostrando para vocês que o indivíduo, sim, com SARS-CoV-2, ele pode ter uma sepse viral. E como nós já comentamos, existem vários artigos que mostram o que acontece depois que o indivíduo tem sepse, né, que ele pode chegar num quadro de imunossupressão, e essa é uma das preocupações atualmente para a busca de tratamentos e terapias que possam controlar esse quadro de imunossupressão. Só para vocês entenderem, tem um artigo da Nature Review também, que ele faz um resuminho sobre o que acontece nesses pacientes quando eles já estão com um quadro séptico, né? E eles já estão entrando num quadro de imunocomprometimento. Esses pacientes começam a apresentar alteração na sua função neutrofílica, né? Começa a ter uma diminuição da quimiotaxia, ou seja, da chegada desses neutrófilos no foco da injúria. Ele já diminui a mieloperoxidase, né? Que é uma enzima presente nesses neutrófilos, lactoferrina também é diminuída, ou seja, as funções dos neutrófilos começam a ficar comprometidas, né? Que é exatamente a primeira linha de defesa do hospedeiro. Além disso, ele mostra a medula óssea, né? O que acontece nessa medula óssea? Começa a ter síntese de linfócitos, de neutrófilos imaturos e o aumento das células supressoras mieloides, né, que está relacionado à inibição e proliferação dos linfócitos T efetores. Tá? Outro fator a se considerar é que nesses pacientes que têm imunocomprometimento, que eles já estão no quadro de imunossupressão considerada envolvendo a sepse, eles já começam a ter baixa dessas citocinas pró-inflamatórias, a redução de fatores que envolvem a quimiotaxia, a redução da expressão de marcadores relacionados à apresentação de antígenos, né? A redução da expressão de moléculas coestimulatórias que são responsáveis, que são um dos sinais para que a ativação celular aconteça, né? E ele começa também a ter um aumento de citocinas do perfil anti-inflamatório, no caso IL-10, no perfil que envolve a regulação celular, TGF-beta, né, e alguns mediadores da resposta inflamatória também. E, no caso, ele começa a apresentar marcadores que estão relacionados com a exaustão celular. Por exemplo, PD1 ligante, né? O que está relacionado com a resposta inflamatória alterada. Além disso, vale destacar que esse paciente pode chegar a um quadro de falência múltipla dos órgãos, né? Onde ele tem um comprometimento desses órgãos já mencionados anteriormente, só para fazer retrospectiva para vocês, já tem a caracterização de mediadores envolvidos em baixa, né, como, por exemplo, interleucina 12, que está relacionado com a diferenciação de linfócitos T, a diminuição de HLA-DR, que está relacionado à apresentação de antígenos, a baixa de apresentação de antígenos, diminuição da expressão de moléculas coestimulatórias, né, e tudo isso está relacionado à questão do comprometimento desse indivíduo em relação ao envolvimento de linfócitos T. Mas eu vou mostrar para vocês, na prática laboratorial, como que a gente pode ver todo esse contexto, né? Nós estamos falando de um contexto mais amplo, viemos de situações que envolvem o paciente, o que ele apresenta, e no laboratório, é possível reproduzir esse modelo em camundongos, por exemplo? Sim, nós temos várias formas de fazer.
Ou você administra, né, por exemplo, a LPS ao camundongo, ou administra um micro-organismo nesse animal e vê o que acontece nesse modelo de toxemia, ou você pode administrar a bactéria ou o antígeno viável, propriamente dito, ou você pode simular o que acontece quando o indivíduo tem uma perfuração, né, do seu trato gastrointestinal, e aí ele começa a ter uma peritonite, e depois esses micro-organismos se disseminam, causando infecção sistêmica, né? E nesse caso aqui, existe um modelo chamado de padrão ouro, né, assim considerado, que é um modelo que reproduz bem o que acontece em humanos, que é a CLP, a ligadura e perfuração cecal, onde você expõe o seco do animal, perfura e volta para a cavidade. Logicamente, isso todo aprovado no comitê de ética, os animais anestesiados, tudo certinho, né? E aí, gente, você consegue reproduzir esse modelo. E também tem um modelo chamado CASP, onde você insere uma cânulazinha no trato gastrointestinal do camundongo, e esse conteúdo vai sendo espalhado. Eu, particularmente, trabalho com esse modelo de CLP, né, em camundongos. Tá? E esse modelo de CLP é o que a gente trabalha na rotina de laboratório, onde você expõe o seco, faz a ligadura desse seco e perfura aqui na extremidade final, com o objetivo de liberar esse conteúdo fecal, fazer uma peritonite e depois estimular a ocorrência de disseminação bacteriana ali no contexto. Tem vários trabalhos publicados, né? Eu participei de muitos desses trabalhos no Laboratório de Imunofisiologia da Universidade Federal do Maranhão. Esse laboratório é coordenado pelas professoras Rosane e Flávia, e eu tive a honra de participar de muitos desses trabalhos, né? Então, aqui mostrando um estudo com anacardia occidentale, né, em pacientes sépticos que tiveram diabetes, né? Então, ele conseguiu reverter a mortalidade desses animais. Aqui já um estudo com Chenopodium bronzioides, que hoje é chamado de Disphania bronzioides, né? Que também teve um potencial anti-inflamatório nesses animais que tiveram um quadro séptico, trazendo esse equilíbrio, né? Essa modulação do sistema imune, né? Também em relação ao estudo que foi realizado com o tratamento de simvastatina, né? Os animais sépticos foram tratados com simvastatina e foi observado que ele teve um efeito interessante na modulação do sistema imunológico e reverteu a mortalidade desses animais que estavam com sepse letal. Esse aqui já foi um estudo que inicialmente envolveu apenas a investigação da resposta inflamatória, que eu estou passando o mouse aqui, né, que nós fomos investigar o efeito de venenos oriundos de escorpiões na modulação do sistema imunológico, né, antes de fazer esse próximo artigo, que já era com um modelo de ligadura e perfuração cecal, onde nós investigamos o veneno de escorpião nesse modelo séptico, tá? Então, nós começamos investigando a modulação da resposta inflamatória, depois nós fomos para a investigação da infecção sistêmica. Pessoal, eu tenho quanto tempo? Já está na hora de finalizar? Professora Márcia, nós temos, dentro do previsto, mais 10 minutinhos. 10 minutos, né? Então, deixa eu acelerar aqui. Espera aí. Deixa eu começar a mostrar aqui. Bom, pessoal, então, como eu estava falando para vocês, eu vou trazer destaque de alguns artigos, né? Não vou trazer de todos, só para vocês entenderem como que funciona. Nesse estudo aqui, nós investigamos o efeito do veneno de escorpião, né, Titio cerulatus, no quadro séptico, e nós observamos que os animais que estavam com ligadura e perfuração cecal e não tratados, eles morriam com 24 horas.
Os animais tratados com o veneno, eles sobreviveram, né, e ficaram estáveis ali, não morreram de infecção sistêmica. E nós fomos investigar também órgãos que são importantes para ver o que acontecia, por exemplo, no pulmão. E quando nós observamos a análise histopatológica, nós percebemos que os animais sépticos, eles não entravam em quadro de hemorragia, né? Então, a figurinha B é o animal séptico tratado com veneno e a figurinha A é o animal séptico não tratado. Então, vocês percebem que tem essas setinhas pretas aqui, ó, são pontos de hemorragia, né? No pulmão do animal séptico, a gente não conseguiu perceber esses pontos de hemorragia. Congestão vascular. Também não foi perceptível nenhum tipo de congestão vascular aqui no animal séptico. E quando nós falamos de infiltrado celular, apenas um ponto de infiltrado celular, enquanto que aqui nós observamos vários pontos de infiltrado celular. Ou seja, o veneno conseguiu manter a estabilidade dessa cavidade pulmonar, com inclusive a redução de migração de células inflamatórias para a cavidade peritoneal. Por que isso é importante? Porque quanto mais inflamado o pulmão, mais o indivíduo vai ter dificuldade respiratória, mais ele vai ter complicações pulmonares, e isso é um mau prognóstico para o paciente séptico. Consequentemente, também é uma complicação para o camundongo séptico. E outra consideração que nós fomos investigar eram as citocinas que estavam sendo liberadas. Percebemos que houve um aumento de interleucina 10, né, dessas citocinas séricas, o que é uma citocina importante na regulação dessa resposta imunológica. Também observamos que houve um controle dessa migração neutrofílica, né? Houve também um equilíbrio nessa celularidade dos animais que receberam o veneno, tanto na medula óssea quanto no linfonodo, quanto no baço. E só para não tomar mais tempo, né? Tem muita coisa ainda para falar, mas depois a gente conversa mais. E, atualmente, eu estou trabalhando, dando continuidade nessa ideia da avaliação do efeito do tratamento com peptídeos oriundos de veneno, né, em modelo de sepsis em camundongos. Eu estou aqui no Laboratório de Imunologia Aplicada da Universidade de Brasília. Com esses trabalhos, nós já conseguimos... eu tenho aqui 2 alunos que estão me acompanhando, né, nesse trabalho, são alunos de iniciação científica, e ele está em andamento. Nós já conseguimos menção honrosa com esse trabalho, então eu creio que tem muita coisa ainda pela frente para a gente descobrir. Aqui são algumas referências do grupo, né, mostrando o efeito desses peptídeos, né, aí eu teria que ter mais tempo para destrinchar para vocês, mas só para que vocês entendam, ele tem um perfil imunomodulador, né? E também estou desenvolvendo um projeto em parceria com diversos pesquisadores, né, que foi aprovado no Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação, uma parceria entre a CAPES e a FAPEMA, apoio ao desenvolvimento da região semiárida, onde é o projeto de mestrado da Tatiele, e também temos parceria com a professora Ana, o aluno da professora Ana, o professor Amis, e outros professores de diversos programas de pós-graduação estão envolvidos nesse projeto. Que, no caso, a Tatiele vai trabalhar com potencial imunomodulador de bebidas mistas probióticas elaboradas com os frutos do semiárido maranhense em modelo de infecção sistêmica. Então, o que nós vamos ver no trabalho da Tatiele, por exemplo? Nós vamos trabalhar a sobrevida, a coleta de material biológico, para investigar tudo isso que eu mostrei anteriormente. Citocinas, quais são os órgãos afetados, ver o quantitativo de celularidade dos órgãos linfóides, óxido nítrico, peróxido de hidrogênio, imunofenotipagem, né? Ou seja, eu vou ver o perfil dessas células, né, imunológicas, a quantificação de unidades formadoras de colônia, se essas bebidas elas conseguem reduzir essa infecção desses animais, tá? Ou se ela vai imunomodular o sistema, tá? Então é isso. Agradeço o convite, estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida.
Obrigada, professora Márcia. E agora a gente abre, né, para as perguntas. Caso alguém, né, tenha alguma pergunta, já que nós já chegamos ao final, pode abrir o microfone, pode fazer, ou se preferir, pode colocar no chat e a gente faz a pergunta para a professora Márcia. Só lembrando, pessoal, que a gente já está dentro do nosso horário, né, e na sequência nós temos outro palestrante, ok? Professora Márcia, enquanto o pessoal vai colocando aqui as suas questões, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para a senhora. No caso, quando a gente pensa, né, no uso de produtos naturais para o tratamento da sepsis, isso me deixa, assim, bem curiosa, porque os produtos naturais, eles têm várias atividades, então eles poderiam estar agindo tanto, né, no controle da sepse, como também ter uma resposta ali antioxidante, inflamatória, dentre outros. E me chama a atenção a respeito dos alvos biológicos. Então, o que hoje, quem trabalha com esse modelo, né, de imunopatologia da sepse, busca como alvo, né? Quais seriam os principais alvos que moléculas, né, de produtos naturais podem estar interagindo? Certo. Bom, quando a gente vai trabalhar com produtos naturais, a gente sabe que tem uma grande quantidade de constituintes ali, né? Então, se for um extrato bruto, pode trabalhar com uma fração, ou pode também trabalhar com extrato bruto, mas o nosso objetivo é investigar qual o efeito desse extrato ou dessa fração na modulação do sistema imunológico. Então, a busca hoje em dia, para controle dessa resposta inflamatória exacerbada, porque a gente não pode nem ter uma inflamação exagerada em relação ao processo inflamatório, mas também não pode chegar no estado de imunocomprometimento. Então, a busca por um produto natural que possa ter um potencial antimicrobiano, se possível, mas ao mesmo tempo que tenha o potencial de modular essa resposta imunológica, envolvendo marcadores, né? Aí teria que utilizar a imunofenotipagem para ver esses marcadores da membrana das células, e também o controle de morte de linfócitos por apoptose, porque isso tem acontecido e tem sido relatado com frequência, o que gera um quadro de imunossupressão. Então, se a gente tiver um produto natural que tem um potencial antimicrobiano, mas também imunomodulador, evitando a mortalidade de células, por exemplo, por apoptose, ou o imunocomprometimento, ou a imunossupressão crônica, né? Isso já vai ser um efeito muito interessante, inclusive que nós buscamos frequentemente, porque os antimicrobianos, eles são benéficos, são importantes, mas eles atuam diretamente no agente, no patógeno, mas não conseguem modular essa resposta inflamatória. E a nossa busca é modular a resposta inflamatória para que o indivíduo não chegue à complicação, à falência múltipla de órgãos, a imunocomprometimento, né, a um quadro que ele chegue a um choque, por exemplo. Certo, professora, obrigada. Eu acho que antes alguém também tinha levantado a mão, não sei se era a Tatiane. Isso, professora, foi eu. Bom dia, professora Márcia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora em relação ao choque séptico. Ele seria mais uma evolução, né, do quadro séptico. Em que momento acontece? É mais relacionado ao momento, em que momento inflamatório? No momento pró-inflamatório ou seria mais quando começa a ocorrer a imunossupressão? Qual é o momento que ocorreria esse choque? Pois é. O choque séptico, ele já é caracterizado quando o paciente tem uma hipotensão, né? Então, ele já tem uma alteração desse quadro de pressão, né? Então, ele tem uma hipotensão, ele já tem hipoperfusão, oligúria, né? Então, ele já tem vários fatores associados, o que caracteriza um quadro de choque séptico, né? Quando se tem sepse, ainda não tem esses eventos todos associados, mas quando se tem o paciente com choque, ele tem, além do quadro séptico, ou seja, além do processo inflamatório, podendo ser inflamação exacerbada, agente infeccioso associado,
ou ele já pode até chegar na fase de imunocomprometimento, mas ele já tem que ter adicionado a isso a hipotensão, a hipoperfusão, a oligúria, né? Se ele tiver esses eventos associados, aí ele chegou num choque séptico. Bem, até por conta do tempo, né? Então, quero encerrar aqui esse momento de questionamentos e agradecer mais uma vez a professora Márcia, né, por essa palestra tão interessante, né? Eu que agradeço. Aprendemos bastante. Agradecer. Ai. Pode falar, Geniel. Pode terminar, professora. Certo. Também quero fazer um agradecimento aos nossos discentes, né, como o Janiel, e todos os discentes da comissão organizadora que nos auxiliam muito, né, nessas atividades, tanto do terceiro Café Consciência, como do primeiro Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia. E quero agradecer a todos vocês participantes aqui conosco e que se mantenham aqui, né, pois já vamos, né, na sequência, teremos a próxima palestra, certo? Então, convido a todos vocês para a palestra Revisão de Escopo, mapeando a literatura, que já é na sequência. Então, professora Marta, agora eu vou passar a palavra para o nosso discente. Então, me despeço da professora Márcia e dos demais. Antes de finalizarmos esse momento, vamos tirar uma foto. Eu gostaria de lembrar também a todos, vamos registrar esse momento, eu gostaria de lembrar a todos também sobre o nosso álbum de fotos virtual, que vocês podem estar compartilhando todas as fotos durante o evento. Eu gostaria de agradecer a professora Kelly e agradecer também a presença da professora Márcia e parabenizar pela excelente apresentação. Eu não apresentei o mini currículo iniciado da professora Kelly Cristina Fidelis, mas ela possui a graduação em Química, licenciatura pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente ela é professora adjunta 1 da Universidade Federal do Maranhão e também professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. Ela tem experiência na área de Química, com ênfase em Química dos Produtos Naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: fitoquímica, moléculas bioativas, determinação e estruturas de produtos naturais. Vamos fazer um registro do momento. Obrigado, professoras. Aí interrompe a gravação, né, desse momento. Sim.